Vamos lá, falando um pouco de desvio padrão mais ponto de equilíbrio. É, é bom você refletir, né, quais estratégias você opera, quantos pontos você busca por operação, há uma flexibilidade, você às vezes busca, às vezes não busca uma certa quantidade de pontos, como é que você faz essas estratégias? Em média, quantos pontos você consegue, né, dentro do seu trade system? É mais flexível ou não é? Dentro da metodologia GT, nós trabalhamos com alvos fixos em cenários específicos, não tem muitas operações no mês, mas o grau de acerto é muito alto, vai ter stop, vai ter 80% de ganho e no geral você fecha positivo, executando as estratégias passo a passo no decorrer do mês. Então às vezes vai ocorrer 4 dias sem operação, de repente vem um stop. Poxa meu, caramba, fiz ali meu diário de trading, treinei, me dediquei, executei e de repente vem um stop. É do mercado, o mercado vai testar suas convicções, e, no geral, as coisas vão dar certo, mas você tem que ter paciência nesse processo. Nada impede que tenha um mês um pouquinho mais difícil, mas geralmente nós temos muitos meses muito bons e vai ter um mês ou outro que é um pouco mais complicado. Como esse mês de novembro mesmo tem sido um mês um pouco mais difícil, estamos vivendo um pós-eleição, pós-segundo turno, e o mercado tem precificado muito em relação à PEC de transição, a volatilidade do câmbio. Hoje, por exemplo, o câmbio está na casa de 5,40, muita volatilidade e estresse no mercado tem trazido uma volatilidade fora do normal e às vezes pode ter dado uma violinada ou outra, mesmo que o padrão técnico siga, às vezes pode ter dado uma violinada ou outra, mas em linhas gerais, se você executar tudo certo, até o final do mês as coisas vão dar certo e vão fechar bem. Então, qual que é o máximo de drawdown dentro das estratégias? Qual que é o limite que você aceita? Qual que é a máxima de pontos que você costuma fazer no decorrer de um mês positivo e de um mês negativo, e de acordo aos seus backtests? Isso é uma coisa que a gente prega muito, e eu até vou dar um giro na GT Academy para mostrar para vocês como é que a gente pode analisar certas coisas, certos padrões, para que possamos, de forma constante e que seja de longo prazo, ter efetividade nesse mercado, que não seja um operador de curto prazo, que 2 stops não te tire do mercado e que você consiga operar de forma constante, aceitando oscilações negativas. Então, há uma pontuação positiva média que bate constante, há uma pontuação negativa que bate também constante, isso vai fazer parte do desvio padrão. Se constantemente, dentro do seu trading system, você bate 25 pontos no mês, porque você vai ficar buscando muitas vezes 40, quando às vezes você pode bater 25 e de repente fechar com 10 pontos, né? Sabendo também que, dentro da metodologia GT, costumamos recomendar R$ 1.000 por contrato, alguns operam com um pouco menos, se opera muito bem, beleza, mas se não está iniciante, é melhor uma margem de R$ 1.000 por contrato. As estratégias vão entregar performance para que você oscile, de certa forma que você vá fechar no campo positivo no final do mês, aceitando oscilações. Certo? Mostrando um pouco, né, como você pode validar isso até dentro da metodologia GT, quero mostrar para vocês um pouco da GT Invest Academy. GT Invest Academy, mostrando aqui a home da nossa GT Invest Academy. Você tem as boas-vindas, tem alguns vídeos que estão aqui para vocês, aqui, vídeos importantes que fazem parte do processo de aprendizado para que vocês possam operar bem. Então vocês veem que tem estudos, tem parte de live técnica, tem vários conteúdos aqui que vocês podem ver de estudo de mercado, setups, uma breve apresentação do Fábio, uma breve apresentação minha também, que já passei um pouco com vocês também aqui no começo dessa live. Temos aqui na própria GT Academy, temos o curso Viver de Trade, curso da GT Invest, onde você pode ter acesso aos nossos conteúdos gravados também, né? Tem uma apresentação, o que é mercado financeiro, para muitos de vocês já sabem, noções de renda fixa que está em alta nesse momento. Nós temos uma taxa Selic que está aí na casa de 13,75% aqui em 23/11 de 2022. Então, nós vemos que temos aí algumas coisas para te trazer um áudio meio alto, né? Mas enfim, tem aqui uma apresentação que eu estou fazendo para vocês. Deixa eu até tirar aqui esse áudio, mas eu vou passando aqui conteúdos técnicos também para vocês. O Fábio também apresenta alguns conteúdos. Tem questão de estrutura, tem questão de plataformas e corretoras, como configurar no Trade, plataforma Home Broker para você operar. Tem também no Profit também perguntas. Nós temos aqui um curso que está com bastante material que te dá
embasamento técnico. E mais do que isso, parte de mentoria, mentoria Smart, mentoria Premium, lives e conteúdos exclusivos, rumo ao 100k, para quem já fez mentoria, tem acesso ao rumo ao 100k, para buscar os 100 contratos, 100 mil reais, numa constante e consistência, né, que apresentando um pouco para vocês também, só para vocês verem aqui, tem na parte de conteúdo Smart também mais materiais, princípios de análise gráfica, como você vai identificar certos padrões gráficos de execução das estratégias, como você vai fazer backtests, e aqui até nessa parte de como fazer backtests, vocês têm aqui algumas planilhas que fazem parte de gestão de risco. Eu já deixei aqui elas abertas, né? As planilhas que você pode utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu feche 25 pontos por mês, né? Você utilizando aí um capital mensal que você recebe, ou geralmente você executando, calma aí que fechou, você tendo aí essa quantidade, né, de aporte, custo de vida, enfim. Aí isso é bem individual, são individualidades que a gente adentra dentro dos programas individuais, de mentoria, de rumo ao 100k, né, qual que é a sua realidade, né? E aí você pode colocar, por exemplo, vou começar com um contrato. Se você não vai fazer aporte, você vai tendo aí um crescimento exponencial que dentro de aproximadamente aí 2 anos, você vai ter um belo aumento conforme a base de 25 pontos em média que as estratégias que nós passamos alcançam, tá? Então, não, eu tenho capacidade de começar com 5 contratos, por exemplo. Vamos colocar aí que você começa com 5 contratos. Então você consegue fazer um aumento mais rápido da quantidade de contratos. O financeiro, ele vai ser muito correlacionado com a quantidade de contratos que você opera. Então, dentro da planilha de escadinha de riqueza que está disponível na GT Invest Academy, você tem acesso a isso. Além disso, também performance individual. Então, por exemplo, vou executar um operacional aqui de um setup, deixa eu ver aqui qual setup que eu vou executar aqui para a gente visualizar, para a gente ter uma base, né? Deixa eu ver aqui que está essa parte aqui, vamos ver. Vamos fazer um cruzamento de médias, por exemplo? Não, vamos ver uma operação de ajuste. Qual que é o resultado? Resultado, foi ganho? Foi ganho. Qual que é a quantidade da fórmula de pontos do ajuste? 3 pontos. Vou fazer uma operação de máximas, por exemplo. Deu ganho também. Tá bom. Qual que é a fórmula? Também, de 3 pontos. Então tá bom. Você vai lá, faz isso. Vamos supor aí que você tem aí uma operação de ajuste novamente e tem mais um ganho. Vamos colocar aí, temos uma fórmula fixa e colocando um ganho também, 9 pontos. Você vai aqui na planilha de aba 2 e você vai ver aqui que em janeiro você tem essa quantidade. Vamos supor que você opera 5 contratos, financeiro R$450, certo? R$450 e aí aqui muda-se o cenário, você vai vendo, né? E aqui tem todas as estratégias que nós temos, né, que fazem parte também e você vai tendo acesso na GT Invest Academy, como utilizar, assim como a parte também do YouTube da GT, onde vocês estão vendo essa live, tem a parte também do ajuste diário para você ter os dados. Sabemos que as plataformas também elas entregam também essa parte de ajuste, certo? Bom, voltando também com as planilhas também, agenda de treinamento, como você vai validar as estratégias. Então você pega a agenda de treinamento, uma das planilhas que nós temos disponíveis, e coloca aqui também na agenda de treinamento para fazer dentro das estratégias, pullback de MME, que está no conteúdo premium da GT Academy, a gente vai passar, você vai lá, faz aqui a estratégia, qual fórmula eu vou utilizar? Fórmula de 3 pontos, fez ganho? Fiz ganho. Vai alterar? Vai alterar aqui, 3 de janeiro, cadê? Alterou? Não, acho que não alterou aqui, mas deveria. Deixa eu ver se a outra planilha aqui vai alterar. Deixa eu ver aqui sobre máximas e mínimas, por exemplo. Fez a operação, se fizer ganho, aí já altera aqui o resultado. E aí, por exemplo, fiz um outro ganho também. Não teve operação. Você vai lá e preenche aqui e ele vai atualizando conforme um contrato ou um lote do cheio, que são o equivalente a 25 mini contratos, um lote do cheio, tá? Bom, você tem acesso à agenda de treinamento também e simulador de performance. Todas as planilhas elas estão hospedadas na GT Invest Academy, mostrando um pouco mais da GT Academy, então você tem acesso a essas planilhas para você ir elaborando até o seu próprio gerenciamento de risco,
seu planejamento, você vai ver a quantidade de pontos e quanto isso reflete em financeiro. E aí, como que eu vou construir a minha pontuação? Você vai ter acesso às estratégias. Então aqui você tem setup de cruzamento de médias, tem e-book com a estratégia, você tem acesso à estratégia de máximas e mínimas, você tem aqui um e-book também que você acessa para você ver como aplica as estratégias, vídeo também, setup de ajuste, você tem tudo isso disponível aqui nessa parte da Mentoria Smart e depois você acessa também o conteúdo de Mentoria Premium, onde tem estratégia de gap, estratégia de payroll, você tem estratégia de pullback na média de 200 e além disso você tem a parte de lives e conteúdos exclusivos, onde a gente abrange muito mais esses conteúdos. Então você vai ter live técnica também, como é que eu vou executar uma operação de IPC, tal, operação de nível arriscado, risco mais alto, como eu vou utilizar um break-even no payroll, como eu vou utilizar um trading stop no payroll, tá descomplicando o payroll também, fazendo uma live de análise só como estratégia, né, do negativo à meta mensal, como você vai operando todos os dias até você fechar no positivo, assim como a análise quinzenal das estratégias, onde eu e o Fábio conduzimos também, assim como a parte de mindset, onde eu já fiz live com a psicóloga Adriana Balduino, também para mostrar para vocês, né, a forma mental do trade, como a gente pode executar as estratégias, como vai facilitar, né, no seu desenvolvimento conseguir resultados. Então nessa live a gente aborda muita coisa, tem live de mentorados que saíram do zero, conseguiram resultados exponenciais e constantes também, como com o Thiago Borges também, que está nessa live, também está no meu Instagram, também a live, bem bacana para vocês que também podem visualizar a trajetória de evolução no mercado de day trade, assim como também live de gestão de risco, onde, né, nós mostramos nossa forma, né, de pensar o mercado, como vemos e como aplicamos essa parte de gestão de risco também. Fábio já abordou, isso é essencial e sempre passando estratégias, como é que funciona. Aqui uma live mais didática também de cruzamento de médias. E além disso também temos a parte também da psicologia para trade também, alguns conteúdos também que nossa psicóloga Adriana, ela também passa para vocês como, né, funcionar, né, como funciona essa parte aí, principalmente medo e ansiedade, um cenário de risco, como é que você vai executar uma estratégia, putz, tomei um stop, será que eu não posso executar novamente a estratégia? Então ela passa também sobre isso. E nosso podcast Sala de Operações, temos também aqui alguns cortes que ficam disponíveis no Spotify. GTcast está disponível no Spotify, alguns cortes. Então você tem tudo o que você precisa para executar as estratégias de forma plena e com execução constante. Conteúdos adicionais também, você tem a biblioteca GT, a GT Books, onde você pode também acessar, né, livros que compõem parte dos nossos conhecimentos, que fazem parte de indicações para que você conheça mais do mercado e que tenha, né, esse conhecimento que a gente passa de uma forma de triagem. Está demorando um pouquinho para carregar aqui nosso GT Books e se demorar mais um pouquinho aí também, a gente vai continuar na apresentação, depois a gente retorna para ver se abre. Bom, como está demorando, a parte de GT Books depois a gente retorna e eu mostro para vocês como funciona. Então, você tem toda essa base dentro da metodologia GT para executar os operacionais da melhor forma.